Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Tatersal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, entregou nesta quinta-feira ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o documento com as propostas da entidade para contribuir com a elaboração do Plano Agrícola e Pecuário 2023-24. O documento foi elaborado em conjunto com as federações de agricultura e pecuária, sindicatos rurais, produtores e entidades setoriais em encontros realizados com representantes das 5 regiões do país. No documento, a CNA afirma que o volume necessário de recursos para o plano seria de cerca de 403 bilhões de reais em operações de crédito rural, sendo 290,7 bilhões para custeio e comercialização e 113 bilhões de reais para investimentos. O material traz 10 pontos considerados prioritários para o próximo Plano Safra, entre eles a garantia de que o volume total de recursos do plano esteja disponível durante toda a safra, sem interrupções e com liberação previsível. A Confederação também solicita 25 bilhões no orçamento para subvenção às operações oficiais de crédito, sob a forma de equalização de taxas de juros dos financiamentos. Solicita ainda a redução das taxas de juros dos financiamentos em valores condizentes com a atividade agropecuária. Para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, a CNA pede 2 bilhões de reais para este ano e 3 bilhões para 2024. E que o governo deve priorizar recursos para as finalidades de investimento, especialmente aos pequenos e médios produtores, no Pronaf e Pronamp, e aos programas para a construção de armazéns, irrigação, investimentos necessários à incorporação de novas tecnologias nas propriedades rurais e o programa ABC+. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu com representantes de diversos setores do agronegócio na sede do Ministério em Brasília. Fávaro afirmou que não irá à abertura da AgriShow. A feira de máquinas em Ribeirão Preto é uma das maiores do mundo. Poucos representantes de todos os setores do agronegócio foram chegando ao Ministério. O encontro foi realizado na sala de reuniões e durou mais de 3 horas. Em pauta, as demandas de cada área para o fortalecimento do setor. Olha, foram mais de 3 horas de reunião, né? Realmente havia muitas associações, muitos interesses, vamos dizer assim. Tinha aqui a soja, o milho, o algodão, cana, borracha, fumo, cerveja. Quer dizer, 30 associações aqui representadas e aonde nós viemos trazer para o ministro sugestões, os pontos onde dói para cada cadeia, para que haja soluções no futuro, para que o agro brasileiro avance cada vez mais. Pelo menos 30 representantes do agro estiveram na reunião com o ministro. Para Carlos Fávaro, reuniões como essa serão corriqueiras ao longo da sua gestão. Que cada entidade, nós estamos aqui praticamente acho que com 30 entidades representativas de classes e todos eles com suas particularidades, seus anseios, puderam compreender um pouco as pautas de cada um do setor e o Ministério interagindo com todos, porque é muito importante. Nós temos que, essa missão de fazer o agro cada vez mais forte, gerador de oportunidades, gerador de empregos, de estabilidade para a economia brasileira. Após a reunião, o ministro Carlos Fávaro confirmou uma informação que já circulava nos bastidores. Ele não vai mais participar da abertura da AgriShow. A confirmação da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na feira gerou desconforto entre o ministro e os organizadores do evento. Então, o presidente da feira me pediu se eu poderia ir no momento seguinte, não que na abertura. Eu entendi o recado e aí vou me ater a ficar trabalhando e cuidando do meu papel como ministro. Plano Safra, como será, algumas dúvidas de como será o Plano Safra, que eu disse, a âncora principal do Plano Safra será o programa ABC.
A expectativa era de que o ministro anunciasse durante o evento uma suplementação orçamentária para o Plano Safra deste ano, na casa dos 400 milhões de reais. E vamos anunciar, então, esse complemento do Plano Safra para que aqueles que não têm natural possam ter acesso às linhas de crédito em reais com juros subsidiados. E agora a gente confere as informações sobre o mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, em São Paulo houve melhora nos preços de algumas categorias de reposição. Entre os machos, o bezerro de ano teve alta de 2,26% e o garrote alta de 1,49%. Para as fêmeas, todas tiveram alta de 1,25% para a bezerra de desmama, 1,62% para a bezerra de ano, 0,42% para a novilha e 1,6% para a vaca boiadeira. No entanto, bezerro de desmama teve queda de 2,48% e o boi magro queda de 0,1%. No Tocantins, a cotação mostrou ligeira alta em todas as categorias, tanto para machos quanto para fêmeas ao longo da semana. Os aumentos giraram em torno de R$ 60 a R$ 100 reais por cabeça para machos e entre R$ 50 e R$ 70 reais por cabeça para fêmeas. Destaque para a Praça Paranaense, onde alguns leilões estão sendo cancelados por conta da preocupação dos produtores com a expectativa de geada nos próximos dias. Então, os preços têm caído. As categorias de machos tiveram maiores quedas com relação às fêmeas, variando de 2,50% a 5,25% negativos. A relação de troca está pior para o pecuarista no Paraná. Para o bezerro de desmama, houve piora de 3,6% na relação de troca, sendo possível comprar 2,27 bezerros de desmama com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Para o bezerro de ano, a relação de troca caiu 3,1%, podendo comprar 1,95 bezerro de ano com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Já para o garrote e boi magro, a queda foi menos acentuada. Houve piora de 1,2% e 1,6% na relação de troca, respectivamente, comprando 1,72 garrote e 1,47 boi magro, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Tatersal. Estamos de volta aqui com o Tatersal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E agora vamos falar sobre pastagem. Olha, o assunto de hoje é o excelente resultado apresentado pelo capim Paiguás na integração com a lavoura de milho. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires em mais um De Olho do Campo. E hoje eu não estou falando de lavoura não, gente. Não estou falando de grão não. Eu vou falar de capim. Mas capim com lavoura. Integração lavoura-pecuária. Eu estou aqui na fazenda Prata Nova, em Correntina, na Bahia, e eu estou numa área que foi feito o plantio para colher grão. Só que no meio dessa área, olha aqui o nosso menino aqui, o Paiaguás. O Paiaguás foi semeado aqui na área e a fazenda vai colher daqui a alguns dias o grão e vai ficar o Paiaguás. Ô Wagner, mas eu já ouvi muito falar da Rusiziense e não do Paiaguás. Pois é, o Paiaguás ele é excelente para essa característica. E o Paiaguás tem uma característica diferenciada. O sistema radicular do Paiaguás é muito agressivo. Então, esse capim aqui, ele na realidade, ele vai abrir raiz, ele vai descompactar o solo e vai produzir mais matéria orgânica para as próximas lavouras. Isso aqui é uma área de lavoura, porém é uma área de lavoura que vai ser aproveitada agora no período de seca com uma pastagem. Vai pastejar, o capim vai rebrotar e depois
vem a dessecação e lavoura outra vez. Então, pecuarista, fica aqui a dica para você. Você pode plantar o paiaguás, como também pode plantar rusiense no meio do seu milho, colher o grão e usar isso aqui, essa área, como pastejo e como sequestro de gado de outras áreas da fazenda no período da seca. O Mento anunciou uma nova opção de linha de crédito voltada para o produtor rural que exporta produtos e tem receita em dólar. Mais detalhes na reportagem de Felipe Gomes. Serão 2 bilhões de reais destinados ao novo crédito rural anunciado pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Diferente de outras linhas de créditos oferecidas pelo banco, o novo crédito anunciado terá uma taxa de juros ao ano fixa e não sofrerá variações ao longo do período contratado. Para Aloysio Mercadante, essa será uma outra vantagem dessa modalidade de crédito. Nessa linha que nós estamos apresentando, nós vamos começar com 2 bilhões de reais para a agricultura. O que o agricultor tem que fazer? Ele tem que apresentar que ele tem um recebível em dólar. Ou seja, ele tem uma receita em dólar. Então ele pode pegar esse financiamento. E o financiamento vai ter uma taxa de juros fixa de 7,59. O novo crédito oferecido pelo banco terá uma taxa fixa em dólares. Inicialmente serão destinados 2 bilhões de reais para a compra de equipamentos e também maquinários agrícolas de fabricação nacional. Os produtores poderão ter acesso aos recursos já a partir do mês que vem, por início de maio. 77 instituições financeiras estão credenciadas e habilitadas para oferecer essa nova modalidade de crédito. Segundo o presidente do BNDES, esse novo modelo de crédito levará mais segurança nas transações feitas por esses produtores. Com a taxa fixada em 7,59% ao ano, os produtores terão uma condição de financiamento abaixo da taxa Selic e estarão ainda protegidos das variações cambiais. Ou seja, é uma taxa muito abaixo da Selic. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos falando aqui de Selic menos 6%. Tem uma taxa de juros muito baixa, mas ela só vai poder ser assim para quem tem receita em dólar. Quem não tem, não pode usar essa linha, porque nós não queremos transferir para o produtor o risco da variação do câmbio. Você tem uma crise internacional, o real desvaloriza. Com a gestão do ministro Fernando Haddad, o real se apreciou, que é muito bom para a economia, estabilidade e uma certa apreciação. Então essas oscilações não interferem para quem tem um recebível em dólar. Durante o anúncio feito hoje, o presidente do BNDES aproveitou para falar em uma segunda linha de crédito que atenderá a indústria e também serviços, que, segundo ele, também será vantajoso para a agricultura. E na agricultura, o que isso significa? Que ele pode comprar todas as máquinas e equipamentos produzidos pela indústria brasileira para modernizar a sua produção. Nós queremos uma agricultura de precisão, uma agricultura que inova, uma agricultura que tem eficiência, uma agricultura digitalizada. Então ele pode, por exemplo, comprar a capacidade de armazenamento, que é uma das grandes preocupações do Fávaro. Ele pode investir em Ciro, em tratores, máquinas. Ele vai diminuir, por exemplo, digitalizando sua produção, o risco, reduz o consumo de fertilizantes, de agrotóxicos. Então, nós temos aqui um caminho muito promissor para a agricultura. Uma outra preocupação do BNDES é com a sustentabilidade. Mercadante afirmou que essas novas linhas de crédito só podem serem oferecidas por conta do compromisso que o país firmou em combater o desmatamento. Para o presidente do BNDES, os produtores flagrados desrespeitando essas regras e que tenham contratado o crédito estarão sujeitos à multa. Também é uma forma de demonstrar ao agronegócio do Brasil que nós temos que combater o desmatamento. Porque essas linhas de crédito internacional estão voltando para o Brasil e para o BNDES pelo compromisso ambiental que nós temos de proteger a Amazônia e combater o desmatamento. É essa linha, isso favorece a ampla maioria dos produtores que são competentes, que são dedicados, que têm responsabilidade ambiental. Agora, quem desmatou ilegalmente ou que venha desmatar ilegalmente não tem acesso a essa linha, não terá. E se acessou a linha e desmatou, ele vai ter que pagar antecipadamente com multa. Quem participou também do anúncio da nova linha de crédito de forma remota foi o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que cumpre a agenda ministerial em Londres, na Inglaterra. Durante a sua fala, o ministro destacou as vantagens de acesso a mais uma linha de crédito e criticou a taxa básica de juros. Todo empresário que faz um negócio novo
no mercado internacional, que venha, ele vai demandar depois comprar equipamentos, contratar gente, abrir um segundo ou um terceiro turno de trabalho, e também o agronegócio, a agricultura, vai ampliar, vai transformar mais terra, comprar uma máquina nova, fazer um armazém para poder suprir essa demanda do mercado que foi aberto e negociado. E a Expo Zebu está chegando, a edição de número 88 da maior feira da raça zebuína no mundo. Começa dia 29 agora e vai até o dia 7 de maio em Uberaba, em Minas Gerais. Em entrevista ao Band News TV, o presidente da BCZ disse que a Expo Zebu deve atrair este ano mais de 400 mil pessoas. Gabriel Garcia Cid falou também sobre tecnologia e os principais desafios do setor. Um dos principais passos é levando informação. É você levar o que está acontecendo no mundo, o que tem de tecnologia disponível para o produtor. E o outro passo é você conseguir, como entidade, buscar junto aos governos políticas públicas de incentivo para que essa tecnologia chegue. O grande produtor, o grande pecuarista já tem acesso à tecnologia. O grande trabalho que tem que ser feito pelas entidades e pelos governos é levar ao pequeno produtor. Hoje, os principais desafios é nós levarmos a informação. A gente tem um mercado, a indústria hoje frigorífica já tem acordos aí para 2035 e 2040 para que todos os seus fornecedores estejam de acordo e alinhados com a questão da produção de carbono neutro. É possível se fazer levando informação. Para mim, esse é um dos nossos principais desafios e metas. Você consegue fazer com a recuperação de pastagens, com sombreamento de áreas, que leva a bem-estar animal, leva a conforto e leva a se produzir mais. A gente tem esse grande desafio pela frente. E o desafio de todas as épocas, né? Reduzir custos, você tem que ser produtivo, produzir mais. O Tatersal faz agora mais uma rápida pausa. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Tatersal e vamos para o nosso último bloco aqui do programa. A prévia da inflação de abril ficou em 0,57%. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta de preços no mês. Os transportes tiveram maior influência na composição desse resultado, com alta de 1,4%. Como no mês anterior, a alta do grupo foi puxada pelo aumento nos preços da gasolina e etanol. Na sequência, contribuíram com o resultado do mês os grupos Saúde e Cuidados Pessoais, devido ao reajuste de 5,6% nos preços de medicamentos, e Habitação, com alta no preço da energia elétrica. No grupo de Alimentação e Bebidas, os preços tiveram desaceleração em relação ao mês de março, mas ainda assim a inflação cresceu 0,04%. Esse desempenho se deve às quedas nos preços da batata inglesa, da cebola, do óleo de soja e das carnes. Até então, a alta mais expressiva foi observada nos preços do ovo de galinha, que cresceram mais de 4%. No ano, o IPCA acumula alta de 3%. O analista sênior da Datagro, João Otávio Figueiredo, falou sobre as expectativas dos preços do boi gordo no mercado. Confira. O preço da arroba tem sido bastante pressionado nos últimos dias. O ciclo pecuário aí cumpre seu papel soberano. A gente tem um movimento bem interessante no mercado, porque a gente pré-embargo para a China, né, que a gente teve aí um mês de embargo do nosso principal comprador, o indicador do boi da Datagro estava sendo a 294. Então ficou um mês embargado e atingiu o piso de preço no auge da crise desse embargo de 268. Logo que liberou o embarque, a partir de 23/3, o preço teve um ramp-up de novo, a indústria uma demanda represada, o preço chegou a 295, então ele voltou num patamar pré-embargo. Agora, curiosamente, a gente fechou o indicador aqui hoje, o Vitor Amoroso está do meu lado com a equipe aqui, fechou a 273,91 nosso indicador, então ele está voltando para o patamar do auge da crise do embargo, que foi 268. Então é um movimento muito assim expressivo. A gente tem acompanhado que as escalas de abate estão bastante preenchidas, e outro entrave, Silmar, que a gente tem acompanhado, que a gente tem aí um volume de carne que está represado. A gente tem cerca aí, discute entre 80 a 120 mil toneladas que os chineses estão aí não querendo receber do Brasil ou renegociar, conseguir escoar essa carne represada que ficou nesse último mês, não para fazer o mercado volte a da vagina. Então a gente está atento a esse movimento. Por enquanto o preço continua pressionado, a oferta tem surpreendido.
O nível de abate de financiamento é bastante elevado, acima de 50% no acumulado desse ano. Então, por enquanto, a arroba deve continuar sofrendo, mas a gente também está com o sentimento que está perto do piso. Muito abaixo disso, a gente sabe para que o pecuarista que confina gado aí, o preço abaixo disso não fecha muito mais a conta. Então, é realmente um cenário desse ano que a oferta está elevada e está deixando o preço da arroba bem pressionado. Mesmo com a retomada da China, ainda não conseguiu aí voltar aos patamares. Na verdade voltou, mas agora voltou a cair de novo, porque as escalas foram preenchidas. A oferta hoje está muito assim latente, hoje está fácil você encontrar um boi no Brasil. O João Otávio falou também sobre as expectativas para o mercado externo da carne bovina brasileira. O preço está um pouco mais baixo esse ano, né? Você tem visto aí que o preço médio que a China tem pago está aí em torno de $5 a tonelada. A gente chegou ano passado a 7, perto de 7, chegou a 6,8. Então, realmente, vai ficar um pouco complicado, mas todos os relatórios que a gente tem colocado no mercado para os nossos clientes, a USDA também colocou, a perspectiva é que o Brasil continue mandando bastante carne para a China esse ano, visto que os nossos principais concorrentes não estão em situação tão favorável. O Brasil, aí, o fornecedor marginal, tem mais volume e qualidade para poder exportar essa carne. Então, a gente deve voltar a ter um aquecimento disso de novo, mas os patamares de preço que a gente viu no passado não devem se repetir. Mas o Brasil tem tudo para ir para o segundo semestre e conseguir voltar, embarcar aí acima de 150 até 200 mil toneladas no mês, como a gente conseguiu ver no passado. Mas os preços realmente estão aí um pouco mais pressionados para baixo e também tem a questão cambial que impacta nisso, né? Ora ela favorece, ora ela prejudica. O de abate São Paulo hoje, 17,7 dias aqui, estou me ajudando aqui, bastante alongada aqui em São Paulo, né? Então está bastante confortável aí o termômetro de oferta nesse momento, né? Então isso também ajuda a pressionar os preços da arroba. A gente tem uma perspectiva interessante, mas porque aí o segundo semestre pode ser que a gente tenha condições aí, já está com condição melhor de fazer em geral, e esse fator de queda no preço do milho, né? O milho abaixo de 70 aí, dá um entusiasmo para quem vai fechar boi no segundo semestre. Então esse é um ponto de alento, né? Os custos de produção podem ter aí um pouco mais baixo, o preço da recompra caiu bastante, então o cara está comprando bezerro aí a 2.300 com milha 68, pode ser melhor, porque o pessoal com 290 um boi, ele pode ter margens mais expressivas do que o pessoal teve no passado, quando vendeu um boi a 300, 310, mas com milha 90, e o preço da recompra mais caro, pode ser aí que o preço pode estar mais baixo, mas pode ser que o pecuarista que fez bem seus heads de insumos pode ter margens melhores que no passado mesmo, com preço nominal mais baixo. Mas foi assim, muita carne que é para fora ficou aqui, né? Então a gente vê que os preços caíram bastante, dados de PCA e a proteína que mais teve queda foi a da carne bovina, mas a gente ainda sai do cenário de recessão, né? O Brasil está aí caminhando para tentar retomar a economia, a gente vê que o consumo de carne teve um aquecimento, mas a oferta ainda é maior do que esse aquecimento da demanda, né? Então o ciclo pecuário está fazendo aí seu papel. É muito difícil, não tem milagre nesse momento. A oferta está mais elevada e o mercado interno não consegue aí internalizar todo, escoar essa produção e consumir tudo isso. Então, o preço está caindo no mercado interno, mas ele anda um pouco de lado ainda. O pecuário americano está começando a apertar, eles estão com o abate de fêmeas bastante elevado há 4 anos. Eles tiveram uma crise climática importante no meio oeste, né, prejudicou a área de cria deles. Então, a gente está aí vendo que a oferta de bezerro ano que vem está bastante complexa nos Estados Unidos. Isso, de alguma maneira, é um ponto importante para o Brasil. O Brasil concorre para os Estados Unidos em alguns mercados, então é um mercado bastante expressivo e lá o setor de carne está muito mais em crise que no Brasil. Eles estão com uma seca e estão com uma redução de ciclo, exatamente o momento oposto que o Brasil está vivendo. Então, ano que vem, eles devem e vão precisar reter fêmea de alguma maneira. Então, a oferta nos Estados Unidos deve cair nos próximos anos e é uma oportunidade interessante para o Brasil, que está aí buscando abrir novos mercados também. A gente viu a Indonésia agora toda 100 mil toneladas, o mercado mexicano já é uma situação também. Os Estados Unidos hoje tem importado muito boi vivo do México para conseguir cumprir essa demanda aí de bezerros que está mais baixa. Então, são esses alguns elementos do mercado mundial e que o Brasil, apesar do momento ser um pouco complicado, o preço da roupa está pressionado, a gente tem aí no longo prazo uma perspectiva muito interessante para o pecuarista brasileiro e também para a indústria, que cada vez mais está abrindo novos mercados e a gente deve continuar vendo a carne do Brasil protagonista lá fora. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. A gente volta amanhã trazendo mais informações. Até lá!